Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos no nosso segundo devocional, nossa segunda meditação na palavra de Deus sobre a ressurreição dentre os mortos. O quão importante essa doutrina para o cristão, nós estamos baseados em João capítulo 5, 28 a 29, onde a Bíblia diz: "Não vos maravilheis distos, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo." João, capítulo 5, 28 e 29. Então nós vamos falar hoje sobre os crentes irão ressuscitar. Como é que vai ser isso? Nós já abordamos, um pouquinho sobre... Fizemos uma introdução sobre essa temática, você pode assistir o primeiro vídeo que nós ministramos sobre esse assunto e nós vamos continuar então esse devocional ministrando sobre isso. Primeiro, querido, nós precisamos entender que os crentes serão ressuscitados para a vida eterna. É o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Ou seja, os corpos de cada crente, de cada cristão, serão semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. É o que fala Filipenses 3, 20 a 21, 1 João 3, 2 e Romanos 6, 5. Ou seja, iremos ser ressuscitados de acordo com a vontade de Deus, em corpos imperecíveis, ou seja, imortais, incorruptíveis, em corpos cheios de glória, em corpos poderosos e gloriosos, em corpos espirituais, 1 Coríntios, capítulo 15, 44. E estes serão glorificados com Cristo, através do poder de Jesus, é o que diz Colossenses capítulo 3, 4 e João 17, 24. E reinaremos com ele para toda eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o Salmo 17, 15. Olha que coisa linda o que diz o texto sagrado. Ele diz: "Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança", ou seja, seremos semelhantes a ele, e em graça, glória, com novos corpos glorificados e transformados pelo poder de Deus. É assim que os crentes irão ressuscitar. Outro tema muito importante é a última ressurreição de todos os mortos, descrito, como nós lemos em João 5, 28 a 29. Ou seja, o primeiro destaque que nós trazemos é que o dia da ressurreição será um dia de recompensa. Vou repetir, o dia da ressurreição será um dia de recompensa diante do Senhor. Tão maravilhosa segurança, esperança é a esperança do cristão. A ressurreição, essa é a nossa inspiração, esse é o nosso conforto, essa é a nossa esperança, a esperança de todo cristão. É ressuscitar com Cristo ou ser arrebatado, se estivermos vivos, para nos encontrarmos com Ele para todo sempre. É uma sensação de algo que não podemos perder jamais, não queremos perder jamais, pelo contrário, queremos participar desse momento que a teologia chama de momento da glorificação, da consumação de toda a graça e glória do Senhor. Essa verdade precisa afetar interiormente o nosso coração, as nossas emoções, sentimentos, a nossa mente, a nossa vida. Lá em Lucas 14, 12 a 14, Jesus nos exorta, quando ele nos oferece um banquete, nos convida, não apenas aqueles que podem nos retribuir, mas também, principalmente, aqueles que não podem fazê-lo, Diz lá em Lucas 14, 4, "A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos", é o que diz o texto sagrado em Lucas 14, 14. Então, assim, o dia da ressurreição, meus amados, será um dia de recompensa. Vou repetir, o dia da ressurreição será para nós um dia de recompensa. E esse é o contexto que deve ser ministrado nas igrejas, o ensino da palavra de Deus sobre o juízo, que a Bíblia chama de tribunal de Cristo, lá em Apocalipse 11, 18, Apocalipse 21, 11 a 15, nós temos um outro juízo, o juízo do grande trono branco. Temos o tribunal de Cristo para aqueles que são crentes e temos o grande juízo do trono branco para aqueles que são ímpios, serão ressuscitados para a vergonha
eterna. Então, ou você vai ser ressuscitado para a honra eterna, e aí vai participar do tribunal de Cristo, né? Receberá recompensas e galardões, ou então você vai ser ressuscitado, se já estiver morto, né? Ressuscitado para a vergonha eterna. É o grande juiz do trono branco em Apocalipse 21, de 11 a 15. O tribunal de Cristo, o que a palavra de Deus fala sobre ele? Primeiro, a exortação de Jesus nos ensina as seguintes lições. Presta atenção. A primeira delas, que devemos trabalhar porque o Senhor recompensa a todos de acordo com as suas condutas, ações de cada um. É o que diz Jeremias 32:19. Deus está vendo você trabalhando para Ele ou não, e Deus irá nos julgar por tudo isso. As nossas obras devem ser realizadas pelo poder de Deus, pela guiança do Espírito Santo. É o que nos diz João capítulo 6, 63. Não deveríamos fazer nenhuma obra morta, que são erros e falhas, pecados e iniquidades, mas sim somente aquilo que procede da fé em Deus, movido pelo poder do Espírito Santo. Terceira verdade que nós aprendemos é que não temos o direito de julgar os outros. É o que diz Romanos capítulo 14, de 10 a 13. Quem julga é o Senhor, o justo juiz é o Senhor Jesus. As nossas obras devem ser realizadas no temor de Deus, é o que nos ensina Paulo em 2 Coríntios 5:10. E por último, as nossas obras devem conter os seguintes princípios: sinceridade e motivação correta diante de Deus, é o que nos afirma Colossenses 3:23. Amém? Então faça o trabalho do reino de Deus, para a glória de Deus, com a motivação correta diante de Deus. E essa doutrina, né, a doutrina do tribunal de Cristo, corrige algumas outras doutrinas erradas que acabam perambulando os círculos cristãos e a mente de muitos que se dizem filhos de Deus. Primeiro, é a mentira que diz o seguinte: tudo que importa é que nós sejamos salvos e estamos indo para o céu. Ou seja, presta atenção, o que a Bíblia afirma é que não somos salvos através das obras. Sim, entretanto, depois que somos salvos, as obras serão a maneira pela qual, nós seremos avaliados para recebermos honra e recompensa. Honra ou desonra da parte de Deus. Então, preste atenção, honre a Deus com a motivação correta, fazendo tudo para a glória de Deus. Não é para aparecer para os outros, não é para alimentar o seu ego inflado, não. É para a glória de Deus. Outra mentira que existe no seio cristão, né, no meio da igreja, é: receberemos tratamento igual no céu. Em parte sim, né, a salvação é para todos, é fruto da graça. Todavia é bom lembrar que a Bíblia diz que alguns receberão recompensas e infelizmente outros não, porque fizeram muitos deles com as motivações equivocadas e não receberão galardões e recompensa. A Bíblia fala que uns produzem 30, outros 60, outros 100. Então, de acordo com aquilo que fizemos para a glória de Deus, receberemos recompensa, é o que diz o Senhor. Outra frase que existe, outro pensamento equivocado é: você pode viver como quiser, que ainda será salvo do inferno. Uma grande mentira de Satanás. A Bíblia diz que a graça é livre, né? A graça é a graça, mas cada atitude tem uma consequência diante de Deus. Não podemos fazer graça com a graça de Deus, é o que nos ensina a palavra de Deus. Outra coisa tremenda que precisamos aprender é que haverá prestação de contas diante de Deus. Individualmente, sim, isso significa que não haverá nenhum apontar de dedos. Somos responsáveis pelos nossos atos e por isso não podemos culpar os outros, nem mesmo as circunstâncias. Cada um será responsável individualmente diante do Senhor. Segundo lugar, nós prestaremos conta diante de Cristo, justo juiz. Ele julgará com justiça, com equidade, com imparcialidade. E a memória de Jesus é perfeita. Logo devemos desistir de toda hipocrisia, dissimulação, engano e mentira, porque diante dele haverá perfeita honestidade e transparência. Todas as coisas estão visíveis e patentes. Hebreus capítulo 4, 13. Aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar conta. Então é melhor começar a praticar esses princípios. Desde agora na sua vida, honestidade, transparência. Lembre-se, quando somos honestos diante de Deus,
confessamos os nossos pecados, e aí sim, ele nos purifica, ele nos perdoa de toda a iniquidade. Terceira verdade sobre essa prestação de contas nós teremos que prestar conta daquilo que fizemos neste corpo, no corpo físico. Todos os nossos atos são registrados nos livros de Deus, nos céus. E o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que os nossos lábios disseram, as nossas mãos tocaram, os nossos corações se deleitaram, as nossas mentes acreditaram, o lugar onde os nossos pés pisaram, nos levaram, tudo aquilo que os nossos corpos se renderam ou que fizemos no nosso tempo, dinheiro, recursos, talentos, tudo está registrado nos registros eternos, nos livros de Deus. É o que nos revela Apocalipse 20, versículo 12. Isso deve gerar temor no nosso coração, temor diante de Deus. E por último, nossos segredos serão expostos, ou seja, tudo será esclarecido, desvendado, virá à tona, à luz, exposto, não só o que fizemos, mas o porquê o fizemos, é o que ensina Paulo em 1 Coríntios 4, 5. E cada obra terá da parte de Deus a sua recompensa, é o que nos ensina Romanos 2,16. Por isso, procure agir com honestidade, transparência, equilíbrio, justiça, fazendo aquilo que é bom, justo e correto à vista de Deus, é o que nos ensina a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 1. Então, nós falamos aqui de recompensas, mas o que são elas? O que são as recompensas? A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, e o fundamento aqui Paulo fala que é Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, rejeitada pelos construtores, se estiver sobre esse fundamento edificado, ou seja, sobre o próprio Cristo, esse receberá galardão. Não sei vocês, queridos, mas eu quero galardões, eu quero presentes nos céus. Coroa, Stefanos é a palavra no grego. Coroas por conduzirem muitos à retidão, ao caminho de Deus. É o que diz Daniel 12:3. Coroas que durarão para sempre. É o que diz 1 Coríntios 9, 24 a 25. Coroas de retidão. É o que nos ensina a palavra de Deus em 2 Timóteo 4, 7, 8. Coroas de vida, é o que diz Tiago 1,12. E coroas de glória, é o que diz 1 Coríntios 3,14 e 1 Pedro 5, de 1 a 4. Então, recompensas estão determinadas para cada um daqueles que realmente conservarem aquilo que tem diante do Senhor, para que ninguém roube a tua coroa, é o que diz Apocalipse 3:11. Conserva o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Apocalipse 13:11 é o que nos diz o texto sagrado, a palavra de Deus. Então vamos continuar, sempre abundantes, firmes, fortes na obra do Senhor, sabendo, como diz a palavra de Deus, que o nosso trabalho para Deus, para a glória de Deus, não é em vão. Amém? A doutrina da ressurreição, ela gera esse temor, essa convicção de que um dia teremos que prestar conta diante de Deus dos nossos atos, pensamentos, atitudes, tudo aquilo que fizemos deve ser para a glória de Deus, deve ser para honrar a Deus, em santificação e honra e dedicação exclusiva ao Senhor. Tá bom, queridos? Espero de alguma maneira ter abençoado o teu conhecimento bíblico, o teu conhecimento sobre Deus, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Aqui estão os nossos dados para que você possa cooperar conosco, dá um joinha, curta esse vídeo, né? Siga o nosso canal no YouTube e também compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Contamos com você. E nesse sábado, às 19 horas, temos aqui o pastor Irã Góes ministrando. Não perca, sábado às 19 horas, no domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, no domingo à noite, às 19 horas, na Dr. Camargo, 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná, Igreja Casa na Rocha, um lugar de bênção de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus seja contigo. Agradecemos desde já a vossa generosidade, o carinho com a nossa vida, casa, família, ministério. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.